Capítulo 38. A centésima noite familiar, o encontro dos casais das lideranças da ala de Tianguá, o maravilhoso sítio do bispo. 14 de novembro de 2016. Na segunda-feira dessa data comemoramos a nossa centésima noite familiar, e essa noite familiar foi comemorada no sítio do bispo Alencar. Alguns anos atrás, quando eu e minha rainha nos batizamos na igreja, foi uma experiência única. Depois desse fenômeno espiritual, nós dois começamos a aprender os princípios do Evangelho e um deles está relacionado à noite familiar. Certo dia de domingo, depois das aulas dominicais, em uma tarde de domingo e período de muita chuva, foi-me comunicado que eu precisaria estar às 5 horas da tarde de domingo para uma entrevista com o primeiro conselheiro do bispado, ao saber William Alencar Filho como o primeiro conselheiro e Jean Mendes como o segundo conselheiro do bispado. Na época o bispo da ala era o bispo Vanglis. Eu não sabia do que se tratava a entrevista, por isso eu fiquei nervoso, pois ainda não entendia os princípios do Evangelho. Quando eu cheguei para ser entrevistado, o meu estado era encharcado por causa da chuva, na época sem ter transporte para ir, o único meio era uma bicicleta que eu tinha, foi por isso que eu cheguei na igreja todo molhado. Na entrevista começávamos sobre várias coisas, e dentre essas, foi dado para mim uma meta, sim, uma meta de todas a segunda-feira da semana era para eu fazer com a minha rainha a noite familiar. Desse dia em diante, eu nunca mais deixei de fazer a noite familiar e tenho o testemunho da noite familiar. Às vezes acontece de minha parte negligenciar, digo de minha parte, porque eu é quem sou o responsável pela família, sim, eu é quem sou o sacerdote da casa. Alguns dias eu e minha rainha estávamos combinando que, quando enterrasse a centena noite familiar nos íamos sair para comemorar, então o bispo em uma reunião de conselho da ala, ele decidiu que iria fazer um encontro de casais do conselho da ala e que seria no seu sítio, que é maravilhoso. A data marcada caiu bem no dia da nossa centésima noite familiar. Na segunda-feira à noite, cada casais fizeram a sua noite familiar em sua casa e em seguida todos fomos para o sítio do bispo Alencar. O Michel, que é o nosso mestre no churrasco, já estava no seu posto com belos bifes na churrasqueira e o chimarrão já fui logo preparando, a alegria tinha para dar e vender. Foi uma noite maravilhosa e mais uma vez inesquecível. Depois que as mulheres foram dormir, Michel, Everton e eu ficamos conversando e contando história de terror. Foi muito divertido ver as nossas caras de assustados. Nessa noite nos fomos dormir às 4:30 da manhã. Quando o dia raiou, todos se levantamos e o dia dos encontros dos casais, mas para minha rainha, eu, Lisandro e Clebia, Michel e Norma, Everton e Amália, o nosso encontro começou na noite da segunda-feira. Na terça-feira era feriado e então os casais começaram a chegar e a confraternização em casais foi excelente. O dia estava maravilhoso, sim, proporcional para um banho no tanque do bispo. Para a minha rainha, foi o dia que ela passou mais horas no banho do que qualquer outros dias anteriores. O churrasco, chimarrão e alegria parecia não ter fim. Finalizamos esse dia com uma atividade da ORM na igreja, e em seguida teve zumba e futebol, e essa foi a nossa comemoração pessoal da centésima noite familiar. Eu sou muito grato ao Pai Celestial por essa oportunidade de viver essa alegria, eu sou muito grato por essa bênçãos, em nome do Salvador Jesus Cristo, amém.